de número 34. Nós iremos ler do versículo 17 ao versículo de número 19. Salmo de número 34, do versículo 17 ao 19. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de Davi, Salmo de número 34. Nós iremos ler do versículo 17 ao 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos repetir esse último versículo? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Meu Pai, tenha as misericórdias de nós. Fala ao nosso coração agora por meio da Tua palavra. Como já foi pedido nessa noite, meu Deus, não nos deixa ficar em trevas, nos coloca na luz, nos dá entendimento na Tua palavra, para que saiamos daqui com o nosso coração alimentado por Ti. Seja com cada um dos meus irmãos, seja comigo, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Gostaria de começar nessa noite dizendo algo que, se você ainda não entendeu o que eu vou dizer agora, você precisa entender. Em algum momento nessa vida, sua alma, seu coração se sentirá angustiado. Irmãos, inevitavelmente nessa vida há momentos em que a nossa alma está abatida. Estamos preocupados com o dia de amanhã, estamos pensando no amanhã e já sofremos no presente a tristeza por aquilo que ainda nem aconteceu e talvez nem vá acontecer. Meus irmãos, em algum momento nessa vida seremos angustiados, este é um fato e nós não temos para onde correr. A angústia é um estado de abatimento decorrente de alguma situação que ameaça a nossa vida, de algo que ainda está por acontecer, mas já nos consome aqui no tempo presente. Quando dizemos que estamos angustiados, muitas vezes estamos olhando para o que irá acontecer na segunda-feira. Estamos no domingo pensando na segunda e a nossa alma se entristece e ficamos desanimados e abatidos e o coração se sente apertado. Isso é angústia. Angústia que inevitavelmente iremos experimentar em algum momento, em alguma fase da nossa vida. A Bíblia, irmãos, nos fala da angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Antes de enfrentar a cruz do Calvário, Jesus estava no Getsemane, um jardim que era costumeiro ele ir para lá para orar, para se colocar diante do Pai. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ao refletir sobre o sacrifício que ele iria sofrer, a sua alma se angustiou. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 37, diz o seguinte: tomado de tristeza e de angústia, Jesus contempla o sofrimento da cruz e, ao olhar para aquilo que iria acontecer com a sua vida, seu coração ficou angustiado, seu coração ficou apertado. Meus irmãos, o nosso Senhor, aquele a quem servimos, Ele sabe o que é sofrer de uma grande ameaça. Ele sabe o que é olhar para diante, para aquilo que ainda não aconteceu, e o seu coração ficar apertado. E a sua alma ficar angustiada. E como é bom saber disso, porque o nosso Deus não é um Deus distante, um Deus que não sabe, não conhece as nossas dores. O nosso Deus, Ele conhece a angústia que nós passamos, que nós enfrentamos aqui nessa vida. Ele experimentou isso lá no Getsemane. Ele estava ali diante da cruz e antes de que uma gota do seu sangue fosse derramado, Ele já sofria, Ele já estava com a sua alma apertada. E é por isso que nós podemos apresentar a Ele as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações. E nessa noite eu gostaria de refletir com você sobre o cuidado de Deus sobre nós nos dias de angústia. Eu queria que você meditasse, se deleitasse comigo
no cuidado que Deus tem para conosco quando a nossa alma está angustiada e quando nós estamos aflitos. Meus queridos irmãos, Deus ele está pronto a nos socorrer nos dias que a preocupação invade a nossa mente e tudo o que conseguimos raciocinar é o problema que ainda não aconteceu. E a gente fica abatido, deprimido. Nós precisamos experimentar aquilo que o nosso Deus nos ensina nesses dias de trevas, onde não conseguimos muitas vezes enxergar a luz. Precisamos aprender as verdades que o Senhor tem a nos ensinar. E eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos juntamente comigo para ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar aqui nesse salmo. O salmo de número 34 é um salmo atribuído a Davi, em que Davi provavelmente está aqui dando ações de graça a Deus por um grande livramento que ele tinha passado. Davi estava diante de um rei inimigo seu, e para não perder a sua vida, diz o texto sagrado, inclusive de uma forma até cômica, que Davi se finge de louco diante do rei chamado Abimeleque ou Ax de Gade. Irmãos, você encontra essa história lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo 13. Está lá Davi diante do rei como louco, e o rei assim não tira a vida de Davi e desconsidera ele, diz: esse é um louco. Ali foi um grande livramento que Deus estava dando a Davi. E os estudiosos acreditam que foi exatamente nesse momento, quando Davi percebeu esse livramento de Deus em sua vida, que ele escreveu esse salmo. De maneira que esse salmo é um salmo de ações de graça ao Senhor. Mas não só isso. Esse salmo também, ele nos revela a sabedoria de Deus. Porque aqui no versículo 17 a 19 nós encontramos uma parte de instrução em que o salmista canta a Deus ao mesmo tempo que instrui a nossa alma e que nos mostra quem é o nosso Deus, o Deus que está conosco, o Deus que conhece as nossas aflições, as nossas angústias e nos dá livramento. Meus irmãos, nos versículos 17 a 19 nós encontramos aqui uma lição que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração. Uma lição que nessa noite eu gostaria que você pudesse repeti-la no seu coração, para que nos dias de trevas você pudesse lembrar que o seu Deus é o Deus que te socorre, é o Deus que está com você, é o Deus que nos ajuda nos dias de angústia. Aqui nós somos ensinados que Deus está pronto a socorrer o angustiado que anda nos caminhos do Senhor. Deus, ele está pronto a estender a sua mão de misericórdia àqueles que têm vivido na retidão do Senhor, aqueles que têm ouvido e aprendido de Cristo Jesus e têm buscado viver em fidelidade a Ele. A esses, meus irmãos, Deus está pronto a socorrer. E nós veremos então aqui nesses 3 versículos 3 verdades que devemos experimentar nos dias em que a nossa alma estiver angustiada. Eu não sei se será amanhã, eu não sei se vai demorar um pouco mais para você passar pela angústia. Eu sei que você passará em algum momento na sua vida. E quem sabe você esteja passando nesse exato momento. E eu gostaria que você pudesse aprender essas verdades que esse salmo aqui vai nos ensinar e experimentasse essas verdades na sua vida. Mas antes da gente observá-las com um pouquinho mais de cuidado, eu quero lhe dizer que para que você experimente o socorro que Deus está pronto a dar ao angustiado, você exercite sua fé. E a fé é a certeza nas coisas que eu não vejo. A fé é saber que a mão de Deus está a me guardar, mesmo que eu não consiga ver com os meus olhos carnais, mas com os meus olhos espirituais eu posso ver, eu posso ter a certeza de que Deus está a me guardar. Meus irmãos, o salmista aqui nos ensina 3 verdades. E nós ouviremos aqui, primeiramente, que nos dias de angústia nós devemos orar a Deus. Esta é uma verdade que não podemos esquecer, precisamos experimentar isso, dobrar os nossos joelhos e entregar a Deus a nossa vida e pedir ao Senhor entendimento para o que estamos passando. Mas não só isso, o salmista também vai nos mostrar aqui que devemos confiar na presença de Deus conosco. Quando a angústia chega, quando a preocupação e a ansiedade tomam o nosso coração, devemos olhar para o lado e ver o Deus que nos faz companhia, o Deus que está conosco até a consumação dos séculos. Mas o salmista ainda nos mostra uma terceira verdade, que nos momentos de angústia, nós devemos aguardar o poder de Deus na nossa vida. Nós não nos desesperamos,
Nós simplesmente dizemos: Senhor, o tempo é teu, e tu és poderoso, e tu podes reverter as muitas aflições que tomam o meu coração. Então, essas 3 verdades eu gostaria de observar com você de uma forma mais detida nessa noite. Primeiramente, irmãos, devemos orar a Deus nos dias de angústia. Se a sua alma está aflita, angustiada, deprimida, se as cores já não têm mais cores para os seus olhos, se você já se sente oprimido por aquilo que ainda não aconteceu, aprenda a orar. Aprenda a colocar diante do Senhor o que tem apertado o seu coração, o que tem deixado o seu coração pequeno. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele está totalmente pronto a ouvir as nossas orações. O guarda de Israel não cochila. Aquele que olha para a tua vida e para a minha vida é um Deus que está constantemente acordado e atento para o que você tem passado. E eu sei que muitas vezes nós oramos assim: Senhor, parece que tu me esqueceste. Parece que o Senhor esqueceu de mim e me abandonou, mas o guarda de Israel não cochila. Meus irmãos, o nosso Deus está totalmente pronto a ouvir as nossas orações, e esse salmo de Davi vai nos mostrar isso. Observe o versículo 17, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. O que é que Davi está cantando aqui? Davi está cantando: aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que busca viver a vontade de Deus na sua vida, quando ele abre os seus lábios e clama ao Senhor, os ouvidos do Senhor não estão tampados. Deus não está com seus ouvidos tampados. Deus está pronto a ouvir. A oração que fazemos a Deus, irmãos, não são orações vãs, inúteis. Deus colhe as nossas orações. E no dia da preocupação e da angústia, nós precisamos usar esse meio de graça. Precisamos usar esse meio de graça para receber da parte do Senhor o favor. Davi está cantando aqui: Senhor, Tu és o Deus que escuta as orações dos justos. Davi sabia muito bem disso, porque diante de grande aflição, sob o risco de morte, Davi ora a Deus. Davi não fica calado. Davi clama ao Senhor. Davi clama a Javé e pede ao Senhor: Senhor, tens misericórdia de mim, dá-me o livramento. E a palavra do Senhor diz que Deus escutou o clamor de Davi, porque Davi foi salvo. Meus queridos irmãos, Deus acolheu a vida do salmista quando esse esteve em grande tribulação, em grande aflição. No versículo de número 4, observe aí no Salmo, no versículo de número 4, o salmista diz assim no verso 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O medo havia invadido o coração do salmista. Davi poderia morrer. O pavor da morte, como muitas vezes o pavor da morte nos toma. Davi ora ao Senhor e Deus o livra, porque Deus escuta as orações dos justos. Quando o justo está angustiado, ele se derrama diante do Senhor, ele pede ao Senhor e Deus escuta. Agora deixa eu fazer aqui uma observação para você. Deus escuta, e o Deus que escuta as nossas orações, Ele é soberano para fazer como Ele quer. Porque Deus, Ele escuta a oração também do justo, mas Deus não responde segundo o justo quer. Quando Paulo orou ao Senhor e disse: Senhor, tira esse espinho na carne, por 3 vezes ele pediu ao Senhor, e Deus não tirou. E Deus não tirou. Aqui eu fecho parênteses. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus escuta as suas orações, Deus escuta as nossas orações, e nós precisamos lembrar disso, para que a nossa alma não fique prostrada, caída, sem forças. Precisamos orar ao nosso Deus, irmãos. As orações de Davi foram ouvidas, e diz o versículo número 6 que foram atendidas. Veja o que diz aí: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Meu irmão e minha irmã, você que tem andado angustiado, você que tem chorado às escondidas, com angústia no seu peito, deixa eu lhe dizer uma coisa: ore a Deus, porque Deus está ouvindo
o seu clamor, porque Deus tem contemplado a tua vida, a tristeza do teu coração, a depressão que tem batido a porta da sua vida. Ore a Ele, porque Deus escuta as tuas orações. Meus irmãos, o nosso Pai está atento às nossas orações. Nós temos um Pai, somos seus filhos e devemos nos dirigir a Ele como tal, como um filho que clama e insiste: meu Pai, tem misericórdia de mim. Na oração modelo, Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Lembre-se, você tem um Pai que escuta as suas orações. E nesses dias de angústias e preocupação que você tem vivido, coloque nas mãos dele o que tem deixado sua alma abatida. Porque enquanto isso estiver nas suas mãos, pesado demais será para você. Pesado demais. A oração é um clamor e um pedido ao Pai. Mas que pai abandona o filho no momento da aflição? Meus queridos irmãos, essa metáfora de pai e filho nos ensina muito quando a gente observa o relacionamento de um pai com o filho. Um pai que ama de verdade, uma mãe que ama de verdade. Quando a gente vê o filho aflito, o que é que a gente faz, meus irmãos? A gente socorre, né? Esses dias, semana passada, lá na nossa casa, o pequeno adoeceu e nós ficamos a noite todinha com medo, né? Porque ele ficava uma tosse feia e a gente preocupados, irmãos, naquela aflição, aquela angústia de pai. A gente não abandona os nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é seu pai, você é filho, Deus não te abandona. Ore a Ele, clame a Ele, peça a Ele: Senhor, tenhas misericórdia de mim, me ajuda nessa aflição, Senhor. Não podemos deixar o coração ser tomado pelo sentimento de abandono em meio aos momentos de tribulação e angústia que temos passado. Porque o que o diabo faz astutamente é isso, é dizer para você o seguinte: Deus não quer mais saber de você. Ele diz até: Deus não existe. Por que tu estás aí a pensar essas coisas? Repreenda, porque o seu Deus é o Deus que escuta as suas orações. Meus irmãos, nosso Deus está pronto a ouvir nossas orações. Lancemos nas mãos dele tudo o que tem nos preocupado. Quando Pedro escreveu à igreja aflita, debaixo de perseguição, lá na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz o seguinte: lancem sobre Deus todas as suas ansiedades e preocupações. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Ele cuida de nós, meus irmãos. Lancemos sobre Ele toda a nossa preocupação. Agora deixa eu dizer uma coisa: aprenda um pouco mais da sua alma incrédula. Muitas vezes, meus irmãos, a gente lança 98%, a gente lança 99%, mas a gente não lança 100%. E o problema é que quando 0,01% está nas nossas mãos, isso é pesado demais para a nossa alma fraca. Isso nos oprime, nos tira o sono, ficamos sem dormir, não comemos mais, os relacionamentos esfriam. Nós precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Só quem coloca tudo nas mãos do Senhor é quem pode viver leve, é quem pode de fato descansar, é quem pode viver nessa vida, né, sabendo que Deus cuida dele. Meus queridos irmãos, lancemos nas mãos de Deus tudo o que tem nos preocupado. O salmista aqui nos ensina essa primeira verdade. Devemos orar a Deus nos dias de angústia. E o que eu estou fazendo aqui é só lembrando a você, porque eu preciso lembrar, porque quando a angústia chega a nós, que a gente se esquece dos meios que Deus nos deu para vencer essas aflições e essas angústias. Nos dias em que nosso coração está angustiado, precisamos exercitar a oração, orar mais. Reserve um tempo, seja mais disciplinado, quem sabe, dê mais um pouco de tempo para que a sua alma se derrame diante do Senhor. Não se apressem a fazer aquela oração
que você sequer pensa mais, você só repete como uma reza diante de Deus, se derrama diante. Em angústia devemos confiar na presença de Deus, meus irmãos. Todos podem se distanciar de nós, mas Deus não se distancia de nós. Meus queridos irmãos, Deus faz companhia ao coração angustiado. E veja como Davi canta isso no versículo 16. Ele diz assim, versículo 16, observe aí na sua Bíblia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Quebrada em várias partes. E ele diz que o Senhor está ao lado da alma quebrada, do coração angustiado, do coração oprimido. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Muitas vezes o que acontece é que nós achamos que Ele nos abandona. Mas o fato é, Deus não abandona o coração aflito. A alma angustiada tem ao seu lado o Deus que está ali a observá-la, o Deus que está ali pronto a ouvir as nossas orações. Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Ele está perto, irmãos, de nós. E este perto aqui nessa passagem traz a ideia de um cuidado parental. O que quer dizer isso? Um cuidado que um pai tem por um filho, ou que um parente que tem muito apreço por você tem sobre a sua vida. O salmista está dizendo, perto está o Senhor, como um parente, como um pai que conhece a situação do filho. Meus queridos irmãos, devemos nos lembrar do que diz o salmista em outro lugar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não diz, socorro bem presente depois da tribulação. Socorro bem presente na tribulação. Você está passando a tribulação e Deus está ao seu lado. Não deixe que o diabo lance na sua mente e no seu coração essa ideia mentirosa própria do diabo, de que você está só. Você não está só. Deus está com você, Ele é a sua companhia. Disse o nosso Senhor Jesus Cristo, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Exercite a sua fé nessa verdade. Creia no que o Senhor Jesus, não sou eu, é Ele que diz para nós, eu estou com você. Meus queridos irmãos, Deus, Ele salva aquele que se achega a Ele com o espírito abatido, com o espírito moído, quebrado, com aquele que diz, Senhor, Tu sabes, eu sou pó, eu não sou nada. O altivo, o soberbo, Deus abate, mas o humilhado Deus exalta. O quebrantado Deus levanta. Aquele de coração oprimido, Deus está perto. Deus é companhia, Deus está próximo dele. No versículo de número 16, ainda na parte B, ele diz, Ele salva o de espírito oprimido. Ele salva. Salva de quê? Da morte, salva do medo, salva de tudo aquilo que apavora o nosso coração. Eu não sei o que é que pode apavorar o seu coração, mas tem tantas coisas nessa vida. Às vezes até mesmo uma mudança no nosso status social apavora o nosso coração. Éramos bens financeiramente, tivemos que baixar um pouco o nosso status,
o coração fica angustiado. Estávamos com saúde para dar e vender, batíamos bola no fim de semana, estávamos ali prontos para correr com todo o fôlego, de repente a enfermidade chega. E a gente precisa de grande livramento do Senhor. O salmista está dizendo aqui que Deus, o Deus que escuta as nossas orações e que está conosco, é o Deus que salva o espírito oprimido. O espírito que se vê moído diante de alguma situação que lhe ameaça. Meus queridos irmãos, Davi tinha em mente aqui a aflição da morte. Seu espírito estava quebrantado pela opressão daqueles que não temem a Deus e que queriam tirar a sua vida. Contudo, ele sabe de uma coisa, que a mão de Deus salva o desesperado, o de alma angustiada, o que está com a sua alma e o seu coração apertado. A pessoa de espírito quebrantado, irmãos, sempre tem o favor do Senhor. Sempre tem o favor do Senhor. Davi canta lá no Salmo 51, versículo 17. Vocês lembram o que é que diz o texto? Salmo 51, 17. Que o coração quebrantado e contrito, ó Senhor, não desprezarás. Deus não despreza, Deus não vira as costas para aquele que está com o seu coração em migalhas, que está com o seu coração quebrado, como você se sente nessa noite. Deus não vira as costas para você, Ele não despreza, Ele olha a tua aflição e Ele vai em teu socorro. Creia nisso. Meus irmãos, devemos refletir em como temos nos achegado a Deus. Porque o contrário do coração quebrantado é o coração prepotente, soberbo, que vai para Deus já dizendo: Senhor, eu estou chegando, mas eu não preciso de Ti. Meus irmãos, devemos refletir em como temos nos achegado a Deus. Ele está pronto a socorrer quem tem um espírito humilhado. Para nos achegar a Deus, precisamos ir com as nossas mãos vazias. Deus não conta com a sua ajuda. Deus não conta com a tua inteligência, com os teus recursos para fazer o que Ele quer fazer. Ele é soberano e Ele age.